Olá pessoal, sou o Renan Franciscato da Mobilivete. Estou aqui de volta para falar com vocês, colegas, amigos, um pouco mais sobre a parte de cardiologia, a parte de avaliação cardiovascular dos nossos pacientes. Nós estamos no meio de uma série de vídeos da queixa principal ao exame complementar, tudo sobre a parte cardiovascular. Já falamos de anamnese histórico, já falamos de exame físico e inspeção, já falamos da decisão de tratar ou enviar para exames complementares o seu paciente que é suspeita ou tem sabidamente doença cardiovascular, e já falamos da escolha dos exames, né? Pelo menos um raciocínio inicial sobre como escolher cada exame complementar da parte cardiovascular. E hoje nós vamos falar especialmente do ecocardiograma. O ecocardiograma é um exame que eu sou particularmente fã, talvez a maioria dos cardiologistas seja fã do eco, porque é um exame que traz muitas informações, detalhes importantíssimos, que além de fechar diagnóstico, estuda a evolução das doenças, especialmente as doenças valvares, não é? Que é uma casuística muito alta na nossa prática, na nossa rotina clínica, e traz informações importantes para decisões terapêuticas, né? Vários trabalhos são baseados muito em achados ecocardiográficos para decidir que medicação entrar, que momento da doença a gente está. Então, nós vamos falar especialmente do eco hoje, ok? Vamos aos nossos slides, na sequencinha, no roteirinho da nossa videoaula. Muito bem, pessoal, seguindo aqui, né, na nossa videoaulinha, na nossa série, né, da parte de avaliação cardiovascular, então, da queixa principal aos exames complementares. Vamos seguir, então, falando hoje do ecodopplercardiograma, esse palavrão aí, né? Vamos entender um pouquinho então como é que ele funciona, que tipo de informações ele nos dá e que detalhe o ecocardiograma e só o ecocardiograma pode nos trazer, ok? Então, vamos lá, ecocardiograma. Aqui vocês estão vendo uma cena aqui, esse sou eu, essa é a Fernanda, minha sócia da empresa, e nós estamos aqui realizando um ecocardiograma com um aparelho de eco aqui, ilustrando como é mais ou menos a posição. Por que mais ou menos? Porque a gente quer essa posição, mas às vezes a gente tem que se adaptar, né? Depende do paciente, depende de algumas coisas aí que podem nos facilitar ou nos prejudicar na hora da contenção. Então essa é a posição normal que a gente faz o eco. E primeiro eu queria falar o que é e como é, né? Então o que é o ecocardiograma? É uma avaliação que usa o eco, né? E o eco é som, então nós estamos falando de um aparelho de ultrassom que reflete o eco, né? Envia o eco, as ondas de ultrassom batem no órgão e esse eco é refletido, captado pelo aparelho, transformado em imagem. É o básico, né, de como funciona um aparelho de ultrassom ou de ecocardiograma, tá? E como é? É do jeito que vocês viram ali na foto, a gente, né, deita o paciente em decúbito. Em alguns lugares se usa uma mesa com uma perfuração ou colchão com um furo por baixo, para você ter acesso ao coração. Na maioria das vezes, simplesmente um decúbito lateral em cima da mesa é plausível para se fazer o ecocardiograma. Então a gente coloca o gel, às vezes faz ou não faz a tricotomia, coloca nas janelas acústicas. Janela acústica é um local onde a gente tem a transmissão do som do ultrassom pelo corpo do paciente atingindo o coração e refletindo. A janela acústica é um local por onde é possível passar esse som e ter a imagem. Se nós não estamos na janela acústica, nós temos muito gás do pulmão entre o transdutor, a transmissão da sonda, né, do som, e o reflexo do som para a formação da imagem. Neste caso, a gente não consegue ver a imagem do coração, ou seja, estamos fora de uma janela acústica. Então, colocamos o gel, colocamos exatamente nas janelas acústicas, são mais de uma, e aí começamos a fazer as imagens do coração e a medir, tanto parte anatômica como parte de fluxo. Vocês vão ver mais para frente os detalhes aí que o eco pode trazer para a gente, tá? Muito bem, então, o eco significa eco de som mesmo. Então, aí na foto vocês estão vendo um gatinho ali,
e lá no fundo a tela do aparelho de ultrassom, na verdade é um aparelho de eco, que pode ser o mesmo aparelho. Existem aparelhos que fazem ultrassom de abdômen, por exemplo, ultrassom cervical, ultrassom articular, ultrassom, qualquer outra modalidade que seja, e o ecocardiograma. Então, e às vezes eu falo ecocardiograma, sinônimo de ecodoppler cardiograma, porque hoje em dia não há mais o exame exclusivo ecocardiograma, não precisa mais haver. A maioria dos aparelhos tem o recurso do Doppler, tá? Então, aí vai o porquê Doppler, né? Então, ecodoppler, porque o efeito Doppler, o que é o efeito Doppler? Na física, é a capacidade de ver a variação da frequência conforme um objeto se aproxima ou se afasta do emissor da onda sonora, no caso aqui, ou do som, conforme for. A gente pode perceber isso no trânsito quando vê uma ambulância. Quando ela vem se aproximando de você, você vê a frequência do som da sirene aumentar. Quando ela vai se afastando de você, você vê a frequência, que é o número de repetições da sirene, aumentar de tempo enquanto que cada som de sirene chega ao seu ouvido. Então, isso torna possível medir a velocidade com que esse objeto se aproxima ou se afasta de um emissor, e é isso que o efeito Doppler permite no ultrassom. Então, nós conseguimos medir velocidade, e por isso o Doppler é capaz de nos ajudar, nos fornecer informações sobre o fluxo de sangue. Então, ele mede a velocidade com que as hemácias estão passando ali nos vasos que estão sendo analisados por aquele ponto, aquela área que está sendo analisada, certo? E aí, ecodoppler cardiograma, por quê? Porque é um exame, um registro dessas funções, de exames de imagem que mostra o coração na sua anatomia, e a análise do Doppler, que mostra a parte de fluxo. E aí, como a gente fala de eletrocardiograma, que registra a parte elétrica, o ecodoppler cardiograma registra a parte de eco e de Doppler, certo? É por aí que chama o nome, a origem do nome do exame, ok? Ok, vamos lá. Então, que tipo de indicações tem o eco, né? As indicações, você escolhe o eco, já falei um pouquinho no vídeo anterior, vamos aprofundar um pouquinho aqui. Você escolhe usar o eco dependendo do exame físico, dependendo da idade do seu paciente, dependendo do sinal clínico do seu paciente, e se não tiver alteração nenhuma no exame físico, alteração nenhuma na idade, né? Alteração na idade, né? Ou se não tiver uma idade que sugere a utilização do eco. Que idade é essa? Os pacientes mais velhos, obviamente. E se não tiver nada no exame clínico, em sinais clínicos, você ainda assim pode escolher o eco para uma avaliação cardiológica. Então, no exame físico, o que denota a obrigatoriedade, mandatório ter ecocardiograma na sua lista de exames complementares? Quando você tem um sopro cardíaco, tá? Tem sopro, é obrigatório fazer eco, porque só ele vai trazer a informação do motivo por que aquele sopro existe. Tem vários tipos de sopro, a gente pode falar da graduação, de 1 a 6, como que você gradua o sopro, mas, via de regra, ouvir o sopro, tem que fazer o eco para ver se tem alguma alteração anatômica. O sopro denota o quê? Turbulência no fluxo de sangue dentro do coração, na região onde você ouviu. Você ouviu no foco mitral, no foco aórtico, no foco pulmonar, no foco tricúspide? Aonde você ouviu esse sopro? Que intensidade você ouviu esse sopro? Isso dá pistas para o ecografista, né, para o cardiologista que vai fazer o eco, já aí com uma suspeita ali na hora de avaliar o coração do seu paciente, certo? E a idade? Às vezes você não tem nada, você não tem sinal clínico nenhum, você vai fazer um check-up daquele paciente e você escolhe o eco por quê? Nós temos na rotina cardiológica a doença crônica de válvula mitral ou degeneração mixomatosa da válvula mitral como a principal prevalência de doença cardíaca nos nossos pacientes, especialmente pacientes de pequeno porte, abaixo de 10 quilos. Então, se é um paciente que tem um porte abaixo de 10 quilos e essa doença ela começa a aparecer na meia-idade para frente, pelo menos na maioria dos pacientes, então 7, 8 anos, 6, 7, 8 ali, se você não tem nenhum sinal, não tem sopro, não tem nada, e não tem nenhuma arritmia que obriga você
aí procurar fazer o eletrocardiograma, que é o exame que atende a essa expectativa de saber que tipo de alteração de ritmo está acontecendo. Se você não tem nada disso, eu pessoalmente acho que a opção do ecocardiograma nesses pacientes que têm meia idade, mas não tem nada e você quer fazer um check-up, seria interessante, tá? Até como exame exclusivo, se não tem um ritmo alterado que obriga você a fazer o eletro, ou o eletro também, além do eco, você pode já começar a achar alterações anatômicas nas válvulas e algumas insuficiências pequenas que não dá para ouvir o sopro, né? O sopro grau 1, por exemplo, é bem difícil você ouvir na clínica, um paciente acordado, às vezes ofegante, às vezes ruído ambiente. Tudo isso a gente já falou lá no vídeo de exame físico, pode interferir. E aí o eco pega uma insuficiênciazinha, já pega uma alteraçãozinha anatômica de válvula. Então aí o eco é muito útil, tá? E o sinal clínico, se você tem desmaio, por exemplo, ou se você tem um paciente que além de sopro, ele tem crepitação pulmonar, né? Ou ele descompensa, você já sabe que ele é cardiopata. Você sabe que ele iniciou a ter desmaios, ou cianose de língua, ou mesmo dormir muito mal. E alguns mais descompensados clinicamente falando, né? Com posição ortopneica, muita dificuldade respiratória, tem muita dificuldade de dormir, de descansar. Né? Quando deita, piora quando está em edema pulmonar, que é uma consequência séria da doença de válvula mitral. Então, tendo esses sinais clínicos, obviamente que se ele tiver descompensado, o ideal é que você trate, recompense, coloque ele de uma forma estável na mesa para fazer o eco. Estando estável, tendo esses sinais clínicos, o ideal é que você faça um eco para entender o que está acontecendo, porque ele traz muitas informações importantes. É claro que no caso de desmaio, você também pode pensar no eletro, num ritmo irregular, momentâneo, e às vezes até no Holter. Mas quando você tem um sopro e o paciente descompensando, ou se você não sabe, ele nem tem diagnóstico, mas ele vem mal, descompensado, você compensa ele e é legal você fazer um eco, porque o eco vai trazer informações muito importantes sobre a funcionalidade, além da anatomia, daquele coração, ok? Então, que informações o eco traz? Aqui eu peguei um esqueminha, né? Esse é um esquema humano, né? Da circulation aqui. Peguei porque é um exemplo de anatomia, de alteração anatômica que pode acontecer na dilatação do coração, por exemplo. Então, tudo isso aqui o eco é capaz de detectar. Né? É uma alteração que existe e acontece nos nossos pacientes de pequeno porte, né? Nos nossos cães e gatos, nossos pacientes. E a gente tem aqui esse sistema de tethering, né? É um dos parâmetros que o eco pode pegar. Né, que é quando o coração ele dilata, os músculos papilares se afastam demais da válvula, puxando as cordoalhas tendíneas, fazendo com que as válvulas os folhetos sejam puxados em direção ao ápice do coração, passando por essa linha imaginária aqui do ânulo da válvula. Isso chama tethering. E isso pode causar o afastamento dos folhetos e piorar ou causar uma insuficiência valvar mitral. Olha onde estariam os folhetos aqui e olha onde eles vão parar com a abertura que fica ali. O movimento valvar não é capaz de fazer o fechamento da válvula e a válvula se torna insuficiente. Então, isso é uma das coisas que o eco pode mostrar. Não é muito comum a gente ficar fazendo essa análise na rotina dos nossos pacientes, mas é uma das coisas que acontece sim. Mas tem coisas que é mais comuns, né? Então, por exemplo, a gente vê nesse corte apical 4 câmaras aqui, o espessamento bem evidente da válvula mitral aqui, né? Então isso é uma alteração anatômica, uma alteração conformacional, uma alteração morfológica da válvula. Esse é o paciente que tem doença degenerativa crônica de válvula mitral. E aqui é um outro exemplo da medição aqui da diástole no ventrículo direito. Né? Então é um corte transversal, é uma outra janela. A gente vê o septo interventricular aqui, o ventrículo esquerdo em formato circular aqui, em formatinho de meia-lua aqui, a gente vê o ventrículo direito. Então, esse estudo anatômico é uma das informações, né? São várias informações anatômicas, então nós temos informações de espessura de músculo, de conformação e morfologia das válvulas, né? Anatomicamente, é isso que o eco traz, né?
E o eco também traz informações funcionais, né? Então aqui é o modo M do ventrículo esquerdo ao nível dos músculos papilares. E aqui a gente vê, aqui a gente tem o caliper medindo a espessura, né? Aqui também. E a gente vê aqui a contração e a sístole e a diástole. Então quando o ventrículo esquerdo abre, quando ele fecha, mostrando a movimentação do coração em tempo, né? Então o modo M faz isso, deixando a gente habilitado a fazer e traçar alguns valores para trazer informações de fração de encurtamento e fração de ejeção, por exemplo, que são parâmetros em números de função sistólica, né? Visualmente a gente pode ver também, só o visual já mostra, por exemplo, na imagem de baixo aqui a gente tem uma contração muito mais vigorosa. Não vou entrar aqui no mérito do motivo disso estar ocorrendo, mas a gente tem uma contração muito mais vigorosa do septo interventricular aqui e da parede livre do que na imagem de cima, tá? Então, só no visual mesmo, sem medir nada, a gente tem ideia de função, de contração, né? De função contrátil deste coração, conforme a gente vai vendo ele se mexer ali no eco, tá? E outras informações agora sobre fluxo, né? Então nós temos informações de fluxo, o ecodoppler. Então a parte de Doppler ela tem pelo menos duas funções principais: o mapeamento em fluxo de cores e o mapeamento espectral, que mostra o gráfico, nós vamos falar já já, e mede a velocidade de uma forma mais precisa, mais pontual. Aqui nós temos o mapeamento em fluxo de cores de uma insuficiência mitral. Então a gente tem uma insuficiência mitral discreta, é só um jatinho que vaza pela válvula fechada aqui é uma insuficiência moderada, aqui é uma insuficiência importante. A gente vê a válvula fechada e mesmo assim vazando todo esse fluxo turbulento. Por que turbulento? Porque ele está colorido, ele está azul, vermelho, todo misturado. Então o aparelho ele não consegue detectar a direção. Ele está indo para lá ou está indo para cá. Ele está indo para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Isso é a turbulência causa e a gente chama de aliasing colorido. E às vezes pode acontecer o aliasing no espectro também, na parte espectral, no gráfico, já vou mostrar. Então é uma ferramenta do ecodoppler cardiograma colorido. Então você pode pedir ecodoppler colorido. Hoje praticamente todas as máquinas já têm o recurso de ecodoppler cardiograma colorido, tá? Então a gente acaba pedindo ecocardiograma e já sabe que tem o Doppler e tem o Doppler colorido junto, tá? Então isso aqui é mais uma informação que o eco traz, né? Em toda a análise de fluxo. Então aqui é uma análise de fluxo que está ali passando pela válvula mitral, mas nós fazemos análise de fluxo colorido e pulsado, né, que é o espectral, passando por todas as válvulas, então as atrioventriculares e as semilunares, né? Então a gente vê a saída de fluxo de sangue pelas grandes artérias do coração e a entrada de fluxo de sangue para dentro dos átrios, fazendo análise dos fluxos tricúspide e mitral, respectivamente, para ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá? Então nós temos essa análise de fluxo por causa da ferramenta do Doppler. Aqui é uma das informações mais importantes que o eco traz, que é a função diastólica. Eu coloquei esse quadrinho aqui, que é muito conhecido dos cardiologistas. Então a gente tem um fluxo de onda, esse é o fluxo que passa pela válvula mitral, então é durante a diástole do ventrículo esquerdo, o enchimento do ventrículo esquerdo, na hora que ele está relaxando, né, ou relaxado, dependendo da fase que você pega da diástole, no início do relaxamento, no final do relaxamento, tem várias fases aí que você pode dividir a diástole. Então, existem dois fluxos, sempre ele é bifásico. Então o primeiro fluxo é o fluxo que tem muita influência do relaxamento em si, né, do ventrículo esquerdo, a função lusinotrópica que a gente chama, e a onda A, que é o kick atrial, né, a contração atrial. Então a gente tem aqui a velocidade do Doppler mitral, então passando pela válvula mitral, a gente tem esses esquemas aqui de fluxos, essas características de fluxo conforme vai piorando a função diastólica daquele paciente. E essa função diastólica, quanto pior, mais perto do edema pulmonar ele está, porque nestes casos a pressão ali dentro das câmaras esquerdas começa a aumentar. Então a gente tem uma ideia, porque a gente não tem um valor preciso, de que aquele
paciente está tendo muita pressão ali nas câmaras esquerdas. Isso favorece a congestão pulmonar, por consequência o edema pulmonar. Então quando a gente vê um padrão restritivo com onda E muito alta e uma onda A pequenininha, como é nesse caso aqui, de baixo, o último quadro aqui à direita, embaixo, a gente tem essa função de padrão restritivo, ou seja, o paciente, se ele não estiver em edema pulmonar, ele pode entrar a qualquer momento, porque ele tem muita pressão no lado esquerdo do coração, provavelmente, tá? Não dá para afirmar, mas é provável. Aqui a gente tem no quadro à direita acima uma disfunção diastólica, quando a E é menor do que a onda A, aqui, né, que seria uma alteração de relaxamento. Isso é muito comum, a partir da meia-idade do paciente é comum a gente pegar uma alteração de relaxamento. E aqui a gente tem um pseudo-normal à esquerda, embaixo. Pseudo-normal é quando a onda EA fica a E maior que A, parecida com o padrão normal, mas aqui as pressões já estão aumentadas. Do lado esquerdo a gente normalmente já vê o coração aumentado, o átrio esquerdo aumentado, um ventrículo aumentado, e o TRIV normalmente reduzido, né, o tempo de relaxamento isovolumétrico, TRIV reduzido. Aí a gente consegue caracterizar esse padrão de disfunção diastólica que a gente chama de pseudonormalização, né, pseudonormal, tá? Outras formas de fazer diagnóstico de um padrão pseudonormal, para diferenciar do padrão normal, é fazer o Doppler tecidual. Aí não são todas as máquinas que têm essa ferramenta fácil ali já configurada, mas a maioria, se não todas elas, é possível você fazer. Se você arrumar filtro, arrumar algumas configurações ali, daria para você fazer sempre um Doppler tecidual também, tá? Para fazer a análise do movimento muscular, da velocidade com que o músculo se move ali, tá? Então, isso são mais algumas informações que o exame de ecodopplercardiograma traz para nós, ok? E por último aqui eu vou falar da frequência de realização. Então, de quando em quando eu vou fazer o eco, se tiver tudo bem com o meu paciente, sabidamente diagnosticado com doença cardíaca, muitas vezes doença de válvula mitral. Vai depender do diagnóstico, né? Por exemplo, se a gente tem uma doença, vou dar um exemplo aqui, uma doença de válvula mitral já mais avançada, com hipertensão pulmonar, com todas as consequências de uma doença mais avançada, é capaz de você ter que fazer esse exame mais frequentemente, né? O sinal clínico também, vamos supor que o paciente comece a desmaiar. Será que ele desenvolveu uma hipertensão pulmonar mais severa, mais grave? Isso precipita um ecocardiograma para tentar fazer a avaliação, mesmo que não tão precisa assim, do gradiente de pressão ali, que pode estimar a pressão intrapulmonar. Então também é um paciente que tem uma cardiopatia congênita, por exemplo, que tem vários defeitos de formação, talvez você tenha que fazer com mais frequente, né? É um paciente que está mais tranquilo, você vê que ele tem uma degeneração de válvula, ele tem ali a válvula espessada, ele tem a insuficiência da válvula, mas ainda não tem aumento de câmaras, por exemplo. Então você pode espaçar um pouco mais. Ou é um paciente que já é senil e tem uma doença em estágio inicial, ou pelo menos em evolução inicial ali, né, que te mostra que não tem aumento de câmaras, não tem uma alteração séria na parte de função diastólica, e você pode então concluir que aquele paciente tem uma evolução lenta daquela doença, que é a maioria das vezes a doença de válvula se comporta assim. Eu particularmente recomendo assim: fiz um diagnóstico, o paciente não tinha diagnóstico nenhum, fiz o eco, seja por uma avaliação pré-anestésica ou seja por realmente detecção de um sopro no exame físico. Eu faço aquele eco e aí eu conto 6 meses e depois mais 6 meses. Então eu tenho aqui 6 meses, 12 meses, um exame de eco em cada ponta e um aqui no meio. Eu consigo ter uma ideia muito boa nesse esquema, nesse protocolo, de como é que está evoluindo a doença de válvula daquele paciente, né? Então é um protocolo basicão para doença crônica de válvula mitral que eu aplico na minha prática. Pode ou não servir para você, pode ou não concordar, e outras doenças vão necessitar de abordagens mais particulares, né? Eu já dei alguns exemplos aqui. Então, basicamente é isso que eu faço, né? Por exemplo, se você tem uma taquicardiomiopatia, né, ou uma
cardiomiopatia, por taquicardia, por problema de ritmo, você faz um exame de eco, ele está com o coração dilatado, você vê que tem um ritmo alterado, faz diagnóstico no eletro ou no Holter, trata, consegue resolver aquela arritmia, e aí você consegue olhar de novo para aquele coração no eco e ver que ele retorna, normalmente ele se recupera. Então, em quanto tempo isso acontece? Isso pode acontecer em 3, 4 semanas, às vezes menos até. Então, você vai fazer aquilo. Outra coisa é você tentar fazer a avaliação terapêutica de uma pressão pulmonar aumentada. Então, você fez o eco, detectou ou estimou uma pressão pulmonar aumentada. E aí você tratou aquele paciente, otimizou todas as medicações. Então, você pode dar em uns 15, 21 dias, 2, 3 semanas, reavaliar e ver aquele gradiente de pressão, né, se ele ainda está igual, se ele melhorou, se diminuiu. Algumas vezes não diminuiu, mas também não aumentou, mas a parte clínica te ajuda a ver que você teve evolução, você teve resposta terapêutica. Acontece muito de ter evolução clínica, mas não em evolução no gradiente do eco, por exemplo, né? Então, o eco ele pode ser usado para todas essas informações, né? Você decide, por exemplo, em que fase da doença de válvula o paciente está. E aí decide entrar com as medicações ou não. Já tem aumento de átrio, já tem aumento de átrio e de ventrículo esquerdo. Isso denota que ele está na fase B3, né? Então você vai usar tudo que a gente tem de sinais, evidências científicas, né, em relação à doença de válvula. Eu falo muito da doença de válvula porque é muito comum. E aí com o eco você fala, encaixa aquele paciente, fala, esse paciente está nessa fase. E aí você sabe o que usar, você tem as drogas que já são estudadamente, provadamente, comprovadamente, trazendo benefício para aquele paciente. Aí você consegue com o eco achar essa fase que aquele paciente está, certo? Bom, gente, eco é isso, né? Tem muito mais detalhes do que eu falei aqui. Isso é só uma explanação rápida, básica, né? Para a gente entender um pouco mais de que tipo de informações, pelo menos, que o eco traz para nós na prática clínica, cardiológica principalmente, né? E se tiver alguma outra dúvida, algum outro parâmetro que você já viu em algum laudo que você pediu, escreva para a gente, entre em contato com a gente tenta esclarecer e ajudar aí da melhor forma também. Eu queria deixar aqui também um lembretezinho para os nossos cursos. Então, 9 de fevereiro, um teórico prático de ultrassom de emergências, né? A técnica FAST, FAST de abdômen, FAST de tórax. 16 de fevereiro, a gente vai ter um treinamento teórico prático básico de avaliação cardiovascular, né? Então vocês vão aprender a revisar, reciclar, quem já sabe, quem ainda quer saber ou quer se aprimorar desde a parte de fisiologia cardiovascular até a parte de semiologia, exame físico e uma praticazinha até de aferição de pressão arterial nós vamos ter nesse curso, tá? E depois nós vamos fazer um treinamento prático, teórico prático avançado de avaliação cardiovascular. Então nós vamos falar muito de eletro, vocês vão sair sabendo muito de eletro, talvez não vá sair laudando eletro, né? Precisa de muito mais, vamos falar de curva de aprendizado desse exame. E nós vamos falar também bastante de eco, vai ter prática de realização de eletro, vai ter prática de realização de eco, tem curvas de aprendizado muito diferentes, né? Para você aprender a fazer eco demora muito, você tem que ter uma base teórica muito recheada e muita parte prática, mas pode ser um começo para quem quer se tornar cardiologista, por exemplo, tá? E depois nós vamos ter também, em março, dia 22, um treinamento, né, teórico prático de procedimentos minimamente invasivos guiados por ultrassom. Eu tenho uma sequência de 6 vídeos aí no canal nosso do YouTube, que a gente postou há alguns meses atrás, algumas semanas atrás, que fala desses procedimentos. Então lá nós vamos aprender o que é, como é que faz, como é que manipula alguns instrumentos para poder fazer, que técnica a gente usa e como guiar com o aparelho de ultrassom essas punções, esses procedimentos minimamente invasivos guiados. Então, todos esses cursos têm a parte prática também, então é bem legal, fixa bastante na memória da gente e a gente começa a se habilitar para realizar alguns procedimentos aí, alguns mais, outros menos, né? O eco realmente, a curva de aprendizado é mais longa, vocês vão perceber, vocês vão entender por quê, mas pode ser um pontapé inicial aí, um primeiro passo para quem quer chegar lá, beleza?
Gente, eu fico por aqui, agradeço muito a audiência de vocês são a razão para que nós postemos e produzimos esses conteúdos. Interajam com a gente nas redes sociais, sigam a gente no Instagram, olhem pra gente lá no Facebook, assinem nosso canal, deixem o like nos vídeos, isso motiva muito a gente a continuar produzindo para vocês, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade para que eu esteja aí, pertinho de vocês, levando conteúdo, levando informações, fazendo com que nós todos criemos uma comunidade veterinária, elevando a medicina veterinária ao mais alto nível de excelência, para que no final das contas, os nossos pacientes, os cãezinhos, os gatinhos, todos aqueles que a gente ama, tragam o melhor para os seus tutores e vivam cada vez mais tempo com eles, trazendo alegria, felicidade, divertimento. Esse é o nosso objetivo final sempre. Um abraço, obrigado mais uma vez pela audiência. Até!